E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zé, que galera que no cenário mais frente foi aqui pra sala. Eu vou estar fazendo o Lê Pra Quê desse mês, tá? E até saindo numa quinta, mais um Lê Pra Quê especial. A gente vai estar fechando aquela trilogia de distopias. A gente já leu 1984, já leu Admirável Mundo Novo e agora eu já li Fahrenheit 451. Eu vou estar comentando aqui o livro com vocês, tá? Vou estar segurando aqui o celular aqui com a mão, mas enfim, é a forma que eu posso gravar esse vídeo e eu espero que sirva bastante para quem tem curiosidade ou simplesmente quer saber sobre o que é essa história, tá? Então eu vou falar, para quem não sabe como é que funciona o Lê Pra Quê, vou falar primeiro do livro. Podem relaxar, não vai ficar com 1 hora de duração, tá? Que nem os outros ficaram. Mas eu vou falar primeiro do livro, depois eu vou falar alguns spoilers, vou contar como é que o livro acaba, tá? Aí fica ao seu critério se você assiste ou não. E no final eu faço uns comentários finais sobre o autor também, que é o Ray Bradbury, tá? Então vamos lá, galera. Vamos falar primeiro sobre o que é o Fahrenheit, tá? Ele é uma distopia, então é uma realidade, meio que é uma realidade fictícia negativa, entendeu? Assim como 1984 e Admirável Mundo Novo. E nessa realidade, o que mais chama atenção é que as pessoas, elas não leem mais, elas queimam os livros, tá? Então, o Fahrenheit da capa, ele tá, para quem não sabe, Fahrenheit é como se fosse uma medida de temperatura. Quem for físico, químico, sei lá, vai me dar um puxão de orelha. Mas pelo que eu entendi, é meio que uma medida de temperatura, assim como Celsius. Só que ela é um pouquinho mais acurada e ela tem outras serventias para ela ser usada. E aí, quando, por exemplo, a quantidade de temperatura chega no 451, né, Fahrenheit 451, é o ponto de queima do papel. Então ele começa a pegar fogo. Isso faz uma referência direto a esse tipo de sociedade descrita no Fahrenheit. Então aqui dessa vez a gente não vai estar, por exemplo, em Londres, como é que aconteceu em 1984, em Admirável Mundo Novo, tá? A realidade desse livro está se passando nos Estados Unidos, do futuro, de certa forma, porque o livro foi escrito mais ou menos na década de 40, década de 50, e aí é uma sociedade onde as pessoas não leem mais e onde os bombeiros eles têm uma postura meio controversa. Eles não apagam mais incêndios, eles começam esses incêndios. Então, por exemplo, se alguém tem um livro e eles descobrem, eles entram, invadem a casa dessa pessoa, tiram essa pessoa da casa e queimam a casa dela, entendeu? Se eu não me engano, essa pessoa depois ela vai presa. Então, assim, as casas da maioria das pessoas, na verdade, elas são à prova de fogo, só que os bombeiros, eles têm querosene, eles têm lança-chamas, então eles podem provocar incêndios ali que a casa não vai suportar. E galera, quem é o nosso personagem principal? O nosso personagem principal é o Guy Mustang ou Guy Mustang. Eu não sei como é que se pronuncia o nome dele, tá? Ele é um bombeiro de mais ou menos 40 anos e ele há muito tempo vem fazendo esse trabalho de queimar livros, queimar bibliotecas, perseguir intelectuais, entendeu? Só que diferente dos seus colegas, aos poucos ele começa a questionar o seu trabalho, tá? Ele vive com uma senhora de idade, não de idade, tem mais ou menos a idade dele, que é a Mildred, acho que é Millie Mildred, que ele ama bastante ela, só que ela vive basicamente em estado catatônico, porque só que ela mesmo provoca, porque ela vive assistindo televisão 24 horas por dia, com meio que uns fones de ouvido que eles chamam de rádio conchas aqui, ela passa o dia inteiro assistindo TV, entendeu? Inclusive são umas TVs gigantescas que preenchem a sala, e eu até pensei que ia ter a mesma função das teletelas de 1984, só que, se eu não me engano, elas não servem para espionar as pessoas, é só mesmo para manter as pessoas entretidas. Então você passa lá o quê? Passa noticiário, passa propaganda, entendeu? E também tem uma função de fazer com que as pessoas, ao mesmo tempo que elas não saem mais de casa, elas ainda têm um contato com outras pessoas, mas que elas meio que criam uma bolha e uma realidade fictícia na cabeça delas. Porque você, por exemplo, pode conversar com o seu vizinho através dessa tela, só que vocês meio que ficam brincando de mentirinha. Vocês começam a criar histórias, vocês começam a executar papéis que não correspondem aos seus papéis de verdade. Então, por exemplo, o pessoal vai lá e manda uma peça para vocês e vocês começam a fazer papéis diferentes para sempre se manter num tipo de ficção, entendeu? A sociedade de Fahrenheit 451 é uma sociedade do espetáculo, então as pessoas não leem mais livros, mas elas queimam esses livros, e quando elas queimam, todas as pessoas saem das suas casas para ver o espetáculo das chamas. E aí ninguém mais vai querer ler porque ela acha mais interessante queimar um livro, entendeu? Inclusive, é uma sociedade de pessoas muito ignorantes,
pessoas muito embrutecidas, pessoas muito violentas, tá? É uma sociedade muito violenta também, porque diversas vezes a gente vê pessoas pegando um carro, acelerando, aí acaba acontecendo acidentes com animais, com outras pessoas e ninguém vai preso, entendeu? É uma sociedade que estimula isso, porque quanto mais as pessoas estiverem envolvidas nesse tipo de espetáculo e na violência, menos elas vão refletir mais, né? Volta naquele negócio da ignorância e de manter você no teu status quo. Então, esse é basicamente a realidade de Fahrenheit 451, e o Guy Montag, aos poucos a gente começa a se afeiçoar por ele, porque por mais que ele é um dos maus, digamos assim, ele meio que quer mudar mais ou menos. E ele conhece uma garota, isso começa a despertar nele essa vontade de mudar, quando ele conhece uma garota chamada Clarice, tá? E ela, assim, é o completo oposto do Guy Montag. Ela é feliz, ela é alegre, ela gosta do que ela faz, ela não vai muito à escola, porque na escola acontece essa questão da lavagem cerebral. Então ela passa os seus dias coletando castanhas, subindo em árvores, olhando para o céu, pensando na vida, e é por esse motivo que ela é muito perseguida e sofre bastante bullying. E a família dela, inclusive, é investigada pela polícia local, pelo governo, porque é uma família que, tipo assim, meio que é intelectual e ao mesmo tempo não gosta de fazer a mesma coisa que as outras pessoas fazem. Então a Clarice, ela sofre um certo tipo de ostracismo, só que meio que como ela não tem muitas figuras paternas, além do tio dela, ela vive basicamente com a mãe dela e com o tio dela, ela acaba se afeiçoando bastante pelo Guy Montag, e ele, meio que como não tem uma filha, ele também começa a criar meio aquela afeição paternal por ela, e ao mesmo tempo ela começa a libertar ele, né? Entendeu? Ele não se apaixona por ela, ele se apaixona pela liberdade que ela tem, e ele começa a meio que sentir uma inveja disso e querer sentir isso também. E isso aí é o que vai despontar a chama, né? Olha só o curioso, né? Ele adora colocar a chama em livros, mas isso que vai estar despertando uma chama dentro dele para que ele se liberte dessa sociedade, desse tipo de pensamento. Tem outros personagens, tá? A gente vai ter um personagem que é o chefe dos bombeiros, que é o Beach, eu esqueci o resto do nome dele, mas pensa num cara que vai ter a mesma função do O'Brien, em 1984, e do Mustafa Mond, em Admirável Mundo Novo. Ele é basicamente um cara que é chefe, ele coordena as ações, ele sabe de muita coisa mesmo, o cara, ele, por mais que ele queima livros, ele sabe, ele cita, ele faz bastante citações, ele decorou muitas passagens de livros, e ao mesmo tempo ele fala que, tipo assim, não tem problema, porque eu sou um bombeiro, e bombeiro tem que saber pra poder saber o que tá queimando e tudo mais. E ele, assim, cara, ele adora pegar ele adora perseguir o Mustang, entendeu? Ele adora humilhar o Mustang, ele adora fazer várias coisas, assim, que deixam o Mustang mesmo triste, e ele adora fazer isso como para se sentir superior também, porque o Mustang, ele ao mesmo tempo que ele é forte, eu acredito que ele seja forte fisicamente, ele tem um sentimental muito fraco, entendeu? Porque, por exemplo, ele tem um relacionamento com a esposa dele muito frio, só que ele ainda ama muito ela e a mulher dele trata ele muito mal. E ele é muito passivo, entendeu? Ele não reage, ele não para pra conversar, ele só aceita isso. E o Beat, ele humilha bastante ele, e ele vai ser meio que essa figura, entendeu? Dona de um saber, dona de métodos, dona de um certo poder, de um capital político ali dentro dos bombeiros e da sociedade, e um grande desafio para o Mustang, tá? É interessante falar de outras coisas também, por exemplo, mais descritivas, como por exemplo o traje dos bombeiros, que tem ali um desenho de uma salamandra, que na mitologia, acho que na mitologia e no simbolismo ela tá ligada com fogo, com esse poder, entendeu? O próprio caminhão dos bombeiros é meio que todo customizado para se parecer com um lagarto, uma salamandra, meio com um dragão, uma coisa assim. Eles também têm lá dentro do local do Corpo dos Bombeiros, eles têm o que a gente chama, pelo menos nessa tradução, eu não vi no inglês, se eu achar no inglês eu vou pôr aqui em algum lugar, é o que a gente chama de sabujo mecânico, que é basicamente uma espécie de cão com 8 patas, entendeu? Robótico, que ele tem uma agulha que sai da boca dele, que ela tem meio que uma espécie de anestésico. E ele é um robô muito inteligente. Então os bombeiros pegam meio que o cheiro, coletam o cheiro de todos os bombeiros, colocam no banco de dados dele, colocam também sei lá,
o cheiro de animais, dessas coisas, e ele pode caçar qualquer intruso, ele pode reconhecer se é um bombeiro e tudo mais. E o Montag, diversas vezes, ele tenta se aproximar desse sabujo, mas esse sabujo ele começa meio que a ameaçar o Montag. Ou seja, alguém dentro dos bombeiros, alguém ou algumas pessoas, modificaram lá o banco de dados do sabujo para ele ficar contra o Montag. Seja como uma forma de zombaria, né? Seja como uma forma mesmo de perseguição, para vocês verem que ele não é bem-vindo. Ele é meio que o prego que se destaca, entendeu? E o Beat quer martelar esse prego. E é interessante também falar uma coisa, cara, que eu fiquei muito triste. Tem uma parte no livro que eles pegam vários animaizinhos, pegam ratos, pegam gatos, acho que pegar até mesmo cachorros ali, jogam só pra ver ele correr, sei lá, em questão de 2 segundos, capturar esse animalzinho, dar uma agulhada nele, eles pegam esse animal lá e tacam num negócio que, tipo, vai queimar esse animal. Cara, eu achei isso uma crueldade imensa, entendeu? E é esse tipo de sociedade. As pessoas não se importam mais, porque basicamente elas estão ao mesmo tempo que anestesiadas pelo esse espetáculo contínuo, e ao mesmo tempo elas são ignorantes, entendeu? E essa é a realidade que o Montag vive. Também tem outros personagens ainda, mas eles são mais secundários, e não dá pra falar deles sem spoiler. Então, basicamente, isso aqui é uma realidade um pouco mais possível de se acontecer do que em 1984. E 1984, na verdade, já tem até país que basicamente é aquilo ali, como por exemplo Coreia do Norte. Mas Admirável Mundo Novo é uma realidade muito distante. Mas Fahrenheit, cara, é uma coisa muito muito própria, tá? Eu vou estar deixando agora pra em outro momento fazer uma crítica minha elaborada. Quem quiser vai dar uma olhada aí nos capítulos desse vídeo, vai achar ali a minha crítica, mas agora vem a parte dos spoilers, tá? Eu vou dar uma resumida, dar uns spoilers, então se você não quiser sua leitura comprometida e vai ler, cara, são poucas páginas, é uma leitura muito gostosa, muito livre, e também é legal que o Ray Bradbury, ele é muito, uma escrita muito lírica, o modo como ele descreve as emoções dos personagens é muito diferente, entendeu? Não é tão exata, mas ao mesmo tempo tem muita poesia, entende? Não é aquele negócio, ele ficou triste, não. Ele se sentia como um concreto, não sei o que, uma coisa assim, sabe? Uma pira dessa. Então, vai lá, tá? É a chance de vocês. 5, 4, 3, 2, 1. Agora, galera, hora dos spoilers. Então, basicamente, vamos voltar lá. Ele conheceu a Clarice e tudo mais. Ele começa a meio que se afeiçoar por ela, mas não naquele sentido errado, mas naquele sentido mesmo, um pouco paternal, mas é mais curiosidade, porque ele, para ele, ela é muito maluquinha e ao mesmo tempo ela vai libertando ele. Acontece uma desgraça, infelizmente, que ela acaba falecendo, na verdade ela é assassinada, e provavelmente pelos bombeiros, porque ela já era uma garota diferente, não gostava de ir pra escola, não gostava de fazer o que as outras crianças faziam, e ela questionava também. Então ela futuramente ela poderia se tornar um problema, e eles vão lá e acabam assassinando ela. Isso foi uma coisa que eu achei muito triste. Eu acho que nos filmes, nas adaptações que tiveram, ela sobrevive, só que assim, cara, é uma coisa muito triste que eu vi. E o Ray Bradbury, ele quis manter mesmo ela morta, que ele falou que, não, cada coisa tem o seu peso na narrativa. E aí depois o Montag ele começa a ficar um pouco mais perturbado, tá? E isso piora quando ele vai atender um chamado e ele tem que queimar a casa de uma certa senhora que estava cheia de livros e ela decide não sair. Então ela mesma pega um fósforo, taca no querosene e se joga dentro de casa e ela se queima viva junto com a casa e os seus livros, porque ela não queria sacrificar, entendeu? E aí o Mustang, ele fica chocado com aquilo, ele fica traumatizado para sempre, porque ele não esquece da visão dela se queimando, dela pegando fogo, nem dela é, gritando e assim por diante. Ele começa a ficar cada vez mais perturbado e naquele momento ele mal notou que ele mesmo tinha escondido um livro no seu casaco. Para ele, suas mãos estavam meio que começando a agir por si só. Ele começa a ficar perturbado, começa a ser novamente perseguido pelo Beat. E depois ele volta para casa e ele começa a meio que pirar. Ele pega, chama a Mildred, que inclusive já tava meio que quase morrendo. Tem uma parte lá que ele tem que chamar uma galera para cuidar dela, mas enfim, chama ela, mostra para ela um monte de livro que na verdade ele já tinha guardado lá. Isso depois de uma visita do Beat à casa dele, para vocês verem como é que o Beat é um filho da mãe. Foi lá na casa do cara, encheu o saco dele, porque ele falou que ele não queria trabalhar, tava doente, aí o Beat foi lá, encheu o saco dele. Aí depois ele mostra pra Mildred um monte de livro, entendeu? Ela fica maluca, fica desesperada. Aí depois ele pensa em queimar alguns, mas antes ele começa a ler, porque ele queria saber o que os livros tinham de tão perigoso. E depois sei lá, a Mildred chama umas colegas pra fazer uma festa. O cara é maluco, os livros são proibidos. O cara pega um livro, aparece na frente dessas três mulheres,
fala umas poesias, as mulheres ficam assim, furiosas, e aí ele começa a, tipo, mano, falar mal delas, fala um monte de verdades ali, joga umas sinceridades na cara delas, elas não curtem nem um pouco, e aí depois ele é meio que denunciado, e aí ele, antes disso, dele ser denunciado, ele acaba indo atrás de um senhor de idade que ele teve contato há muito tempo atrás, que era um senhor de idade que ele sabia que estava escondendo alguns livros. Ele vai lá, e esse senhor é o Faber, tá? E aí, enfim, ele fala com o Faber, e aí os dois meio que começam a tramar algum plano para conseguir resistir a esse tipo de ditadura, esse tipo de sociedade. E aí o Faber dá meio que um. Sabe aquela rádio concha? Ele fez uma ele mesmo e dá uma para ele, só que uma que ele consegue falar diretamente com o Mustang. Agora a gente volta lá para aquela parte que ele é denunciado, chega o Beat, chega os bombeiros, eles vão tocar fogo na casa dele, entendeu? Ele fica furioso também, fica surpreso, fica chocado. E acontece pra mim a melhor cena de todos esses livros, por isso que faz esse livro pra mim ser o meu favorito. Ele faz com que o Montag toque fogo na própria casa dele e depois ele pede que o Montag se renda e ainda fala que o sabujo mecânico tá por perto, ou seja, se ele tentar alguma gracinha, aquele cachorro robótico vai matar ele. Aí ele fala assim, olha, eu me desculpe, Bitch. Ele fala alguma coisa lá que ele fala que ele não tem mais controle, mas ele fala assim, olha, nós nunca queimamos alguma coisa realmente direito, né? Aí ele tá com um lança-chamas nas mãos, o Mustang, e o Bitch tá na frente dele, e continua xingando o Mustang, falando que o Mustang é um inútil, que o Mustang não presta pra nada. Aí o Mustang vai lá, tira a trava e toca fogo no Bitch, cara. Quando eu li isso, assim, cara, pra mim, assim, foi um êxtase, sabe? Pra mim foi a melhor parte do livro. Beat abriu seu sorriso mais charmoso. Bem, essa é uma maneira de conseguir uma plateia. Aponte uma arma para um homem e o obrigue a ouvir o seu discurso. Vamos lá. Qual será o discurso dessa vez? Por que não vomita Shakespeare para mim, seu trôpego snob? Não há terror em tuas ameaças, Cássio, pois estão tão fortemente armados de honestidade que elas passavam por mim como um vento à toa, que não o respeito. Que tal? Vá em frente agora, seu literato de segunda. Puxa o gatilho. Deu um passo na direção de Montag. Montag disse apenas, nós nunca queimamos direito. Me dá isso aqui, Guy, disse Beat, com um sorriso fixo. E logo ele não passava de uma chama gritante, um boneco gesticulante e desarticulado, não mais humano ou conhecido. Uma chama em contorções sobre o gramado, enquanto Montag atirava um jato contínuo de fogo líquido sobre ele. Porque assim, em 1984, o Winston não consegue fazer nada contra o O'Brien. E em Admirável Mundo Novo, os personagens não conseguem se impor contra o Mustafa Mond ou contra o seu sistema. Mas aqui o cara simplesmente tocou foda-se, tocou literalmente fogo no cara. Então, pra mim, assim, cara, a melhor cena. E aí depois ele meio que apaga os outros bombeiros, ele meio que dá um soco lá neles e sai correndo, porque agora ele tem que fugir. E aí ele foge e o sabujo mecânico vai atrás dele, só que ele consegue escapar, vai pra casa do Faber. Depois ele se despede do Faber, o Faber vai fugir. Ele vai correr, vai meio pro meio de um rio e tudo mais. E aí o sabujo mecânico perde o faro dele, porque também ele tava agora com as roupas do Faber, entendeu? E aí beleza, e depois ele consegue, vai para um rio, tá tudo escuro ainda, nessa fuga, e depois ele vai para meio que para outra, uma área mais distante da cidade, mais perto de uma floresta, e aí ele acaba conhecendo uns caras que o Faber tinha falado para ele ir conhecer, que são basicamente uma galera que são os Homens Livros, que é basicamente uma galera que já era recluso da sociedade, perseguido, entendeu? Por ter livros. A partir do momento. Só que assim, eles perceberam que se eles tentassem memorizar os livros, eles poderiam continuar vivendo suas vidas e pregando sua. Tipo assim, resistindo a tudo isso. E sem ter o incômodo de, por exemplo, ser descoberto. Então eles acabaram descobrindo uma técnica de memorizar os livros e o Guy Mustang, ele conhece eles e começa a se afeiçoar por eles e tudo mais, eles conversam um pouco e ele ainda tá chocado porque ele perdeu a mulher dele para sempre, a Mildred, inclusive, antes dele queimar a casa dele, ela pega o carro e vai embora, ela fala que odeia ele e tudo mais, e ele ainda sente muita saudade dela, por mais que ele ainda se pergunta também se ele ainda sentia alguma coisa por ela, se algum dia ele amou ela, entendeu? Ele ainda fica se perguntando, mas enfim, ele conhece essa galera, e essa galera, tipo, tinha de cola na cabeça vários livros filosóficos, vários livros, assim, importantíssimos, e aí eles falam que o Mustang, ele, mesmo que ele não saiba que ele tinha lido uma parte da Bíblia, mesmo que ele ainda não se lembrasse, eles conseguiriam fazer com que ele
se lembrasse de cada palavra, ele poderia ensinar isso para outras pessoas. Então, o Mustang agora estava com alguma esperança entre algumas pessoas. E aí, o que se segue, assim, cara, é uma cena de cataclisma, é uma cena que você vê que é muito triste e ao mesmo tempo nos faz refletir, porque deixa eu dar um pequeno contexto. Nesse mundo também, acho que o mundo inteiro estava em greve não, em guerra, os Estados Unidos também estava em guerra, e aí frequentemente jatos passavam por cima das casas para jogar bombas em outras cidades, entendeu? E assim por diante, e você tinha vivendo nesse tipo de sociedade. Então depois que o Mustang ele se junta com esses caras e eles se junta, faz um café ali, come, conversa e tudo mais. Pouco depois disso, quando eles já estão se arrumando para ir embora, o sol já começa a nascer, eles veem um clarão, porque a guerra ela tinha estourado. Pouco antes do Mustang ele fugir, a guerra tinha estourado, entendeu? Foi uma das coisas que inclusive ajudou ele a fugir. E depois eles veem só esse clarão que foi uma bomba atômica, se eu não me engano. É o que parece, porque a cidade inteira foi vaporizada. Foi uma bomba atômica que foi jogada perto da casa dele. Não da casa dele, quer dizer, da cidade em si, todo mundo foi pro espaço, entendeu? Menos o Mustang e os homens livres, tá? E todos eles ficam ali, passam um tempão assim no chão, tentando proteger os ouvidos, chorando assim. E o Mustang fica muito triste mesmo. Só que depois de um tempo ele meio que vê que ainda assim tem alguma esperança e ele decide, ele pensa um pouco na Clarice também, e depois ele decide continuar seguindo agora para numa tentativa de reconstruir a sociedade junto com esses caras que agora já são homens idosos, entendeu? Então, assim, agora que eles decoraram o livro, eu acho que o próximo passo seria eles escreverem novamente. Então, agora, galera, agora que eu falei desse livro, acho que seria interessante eu falar um pouco mais da crítica e assim por diante, o que é que eu achei. Galera, Fahrenheit 451, ele faz uma crítica muito grande, entendeu? Não só a forma como a sociedade trata o conhecimento, a sociedade trata as pessoas, a sociedade ela se importa com as pessoas, mas também como a nossa ligação com a cultura e como é fácil a gente cair no mar de ignorância e começar daqui a pouco a queimar livros, porque basicamente hoje em dia, na verdade, eu acho que a nossa sociedade não é uma sociedade que vai queimar livros, mas sim que a galera não vai ler, porque hoje em dia poucas pessoas leem, aqui mesmo no Brasil pouquíssimas pessoas leem, entendeu? Nem que seja e-book mesmo, as pessoas não curtem muito ler, e sempre está consumindo um conteúdo mais dinâmico no celular, você mesmo está assistindo esse vídeo agora, mas tem uma galera que passa o dia inteiro jogando, não quer saber de ler, entendeu? E é uma galera, uma sociedade que vai ser facilmente manipulada, seja por fake news, seja por deepfake, seja por informações falsas, entendeu? Uma sociedade que não lê, que não vai procurar, não vai se aprofundar nesse tipo de conteúdo, de recurso que são os livros, é uma sociedade facilmente manipulada. Essa é uma das críticas do Ray Bradbury, entendeu? E é uma das coisas que eu vi. E a outra que para quem tá ligado, para quem leu, ou para quem não leu e tá aqui, enfim, que estou mais spoiler, enfim, tá aqui só realmente querendo saber como é que é essa história, tudo começou, não começou do nada assim a galera já querendo implantar esse tipo de sociedade, entendeu? Queimar livros do nada. Não, começou na verdade, quem começou a queimar os livros não foram, de certa forma, os homens maus, entendeu? Mas sim as pessoas boazinhas, entendeu? As minorias, entendeu? Então às vezes, sei lá, ele fala assim, ele dá um exemplo. Tinha uma galera que, sei lá, era negra e não gostava de um livro que era um pouco preconceituoso. Então, ela ia lá e queimava e toda a comunidade dela apoiava essa queima. Aí a galera que era preconceituosa, por exemplo, se não me engano, sulistas, nos Estados Unidos até hoje são bastante, me corrijam se eu estiver errado, eles iam lá e pegavam alguns livros, entendeu, com personagens negros, alguns livros que para eles eram injustos, né, esses idiotas, iam lá e queimavam. Então as minorias começaram a queimar os livros que eles não gostavam e que eles não gostavam uns dos outros. E depois isso começou a acontecer quase que por toda a sociedade. E depois meio que a galera decidiu que os livros não só eram perigosos,
mas eles também causavam uma certa melancolia nas pessoas, entrando naquela lógica de quanto mais eu conheço, menos ignorante eu sou, portanto, menos feliz também, né? Ignorância, aquela frase lá do Matrix, de um personagem do Matrix, que é ignorância é uma bênção. Quanto mais você estuda, mais você tem noção de como é que é o mundo, mais você vê que ele é complexo, mais você vê que você é pequeno, que a nossa Terra é um planeta minúsculo num universo gigantesco, que também talvez faça parte de outros universos, e aí é uma realidade que nos causa, meio que nos deixa deprimidos, e aí uma forma meio que de combater isso foi justamente queimando livros. E essa é uma crítica que o Ray Bradbury ele faz, entendeu? Inclusive, se você for ler o Pós-Fácil, falando nisso, eu aconselho primeiro que vocês leiam um livro normalmente, tá? Tomem cuidado para vocês não lerem aquela introdução, porque se for vocês pegarem essa versão do livro, na introdução o editor ele dá um spoiler do livro, eu fiquei muito chateado, ele conta ali basicamente tudo o que acontece no livro, não o final, mas quase todo o final. E aí eu fiquei muito chateado, entendeu? Então toma cuidado para você não tomar um spoiler lendo a introdução. Não a introdução do próprio livro, a introdução do editor, entendeu? Mas depois que vocês leem o livro, vocês vão no Pós-Fácil e aí vocês vão ter, dependendo da versão que vocês pegarem, uma própria crítica do Ray Bradbury, ele falando sobre como as pessoas queriam que ele mudasse algumas coisas de outras obras dele também, porque ele fez várias obras, ele fez ensaios, ele fez outros livros. Ele conta, inclusive, como é que foi, por exemplo, a criação do Fahrenheit. Ele falou que parece que ele escreveu esse livro acho que foi pouco mais de 2 semanas, e ele tinha que correr, porque ele era muito pobre, ele tinha uma mulher, tinha 2 filhas, e ele não conseguia escrever em casa porque as filhas dele queriam brincar, ele não tinha muitas condições, e aí ele tinha que meio que... Pense numa realidade de 1940, então meio que ele tinha que ir lá para a biblioteca de uma universidade e tinha umas máquinas de escrever que você colocava ali 1 centavo, 10 centavos e começava um relógio a contar um tempo para você poder usar essa máquina. Então ele meio que gastou e assim, cara... 10 centavos naquela época devia ser o quê? $100, entendeu? Não sei. $50, $20, entende? Então ele meio que falou que ele gastou no final, para escrever a primeira versão de Fahrenheit, cerca de $9,50, uma coisa assim, entendeu? E para ele parece que naquela época foi uma fortuna. E ele conta várias curiosidades, mas ele fala também que depois, conforme ele foi ficando um pouco mais famoso, muitas entidades, muitas pessoas, até mesmo que se diziam fãs dele, mandaram cartas para ele falando pedindo para ele mudar alguns aspectos, para ele colocar mais personagens femininas, para ele colocar mais personagens negros, ou para que ele tirasse personagens negros, sim, houveram pedidos de pessoas racistas. Ele critica tudo isso aí, ele fala que, tipo, não, ó, é a história que eu quero escrever, ninguém tem que se meter e tem que deixar isso aqui. E ele também criticou bastante, por exemplo, até mesmo algumas escolas que estavam pegando vários contos, várias obras de autores americanos clássicos e ingleses, e para que isso coubesse dentro de um livro só, essas obras, eles começaram a resumi-las, a cortar palavras e assim por diante. Então, velho, foi até uma frase que ele fala, no final virou tudo um bolo insosso e sem gosto, entendeu? E ele também critica, por exemplo, uma coisa que eu critico também, que é essa questão da censura do bem, que é você pegar uma obra que, sei lá, a galera fala bastante palavrão, você vai lá e faz uma versão censurada, né? Uma versão clean. O pessoal meio que tava lá na Inglaterra querendo pegar as obras do autor lá de Matilda e da Fantástica Fábrica de Chocolate, mano, reeditar só porque o cara chamou uma mulher de gorda, o cara chamou uma mulher de feia, e não, é porque a pessoa isso vai estar ferindo, não sei o que, cara, tipo, para com isso, entendeu? É uma besteira. Ou então você, sei lá, você tem vários personagens e não tem uma mulher, e você vai lá e pega um personagem homem e faz virar mulher. Não, cara, tipo, respeita a obra original, entendeu? Se for uma adaptação cinematográfica, ok, é uma outra leitura. Agora, se é o livro do autor, respeita a obra original, entendeu? Então ele faz uma crítica dura e ele manda toda essa galera, todos esses editores, toda essa galera chata, e principalmente ali, eu mesmo já faço uma adição, essa galera progressistinha que gosta que tudo seja cortado, põe gênero neutro em tudo, entendeu? Corta um monte de coisa, corta palavrão, corta essas coisas, censura tudo, porque no caso seria a censura do bem, manda toda essa galera pra puta que pariu. Então assim,
Eu gostei bastante. Ele, na verdade, ele fala manda todo mundo pro inferno, mas eu mando pra puta que pariu. E aí eu gostei bastante desse livro, entendeu? Pra mim, assim, cara, é um dos melhores livros que eu li esse ano e um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E também é um aviso, né? Será que algum dia a gente pode chegar nessa sociedade que queima livros? Não sei, mas vamos tentar evitar. Bom, é isso, tá, que eu tinha para falar desse livro. Eu espero que vocês tenham gostado dele, tá? Comenta aí o que você achou, se você já leu, comenta sobre o que você acha da censura do bem, ou então de você, por exemplo, pegar um livro que é muito grande, sei lá, um Shakespeare da vida, e fazer uma versão para a escola, para o ensino fundamental, onde você tem que resumir tanto que daqui a pouco perde-se a essência do livro. Comenta aí o que você acha desse problema também. Eu ainda vou fazer mais um vídeo, tá bom? Aqui para o canal, falando sobre a importância de ler sobre essas distopias e que talvez a gente já esteja vivendo mesmo em uma distopia, seja aqui no Brasil, seja aqui no nosso próprio mundo, tá? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, não tenho nada contra nenhuma minoria, tá? Também faço parte de uma minoria. Então, assim, quiser comentar alguma coisa, fazer alguma crítica, faça com educação. Se for ter palavrão, se for ter alguma coisa, ou um mimimi mesmo de esquerdista, cara, eu já corto, entendeu? Já não curto muito isso, não. Mas é isso aí, comenta com educação que eu vou te responder com educação também. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e se inscreve. Comenta aí algum livro que você quer que eu leia, alguma distopia que você acha que faltou falar que é importante, faz uma análise interessante da nossa sociedade. Comenta aí, tá bom? Para mim poder saber. E também deixa like já, porque esse vídeo vai ficar com menos de 1 hora. Então eu consegui bater meu recorde aí, tá? Consegui cumprir minha promessa, então comenta também, faz algum comentário legal. E se você quiser ajudar o canal de alguma forma, tem 3 formas. Primeiro você pode se inscrever, é de graça, deixa like, vem participar dessa comunidade, nos ajude a crescer. A segunda forma é você se tornando membro, por apenas R$ 2, você vai ter direito a várias regalias, como seu nome aparecer agora, entendeu? Como apoiador aqui do canal. E a terceira é você comprar o meu livrinho na Amazon, Lucas e o Como Pesadeus. E é formato e-book, se baixa no celular, baixa no tablet, se lê com suas crianças, tá bom? Ou lê para você mesmo, um livro bem legal. Dá uma força para a publicação nacional. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui!